Olá, estamos aqui de volta então para poder dar continuidade às diretrizes curriculares nacionais para a educação básica em exercícios. Nós temos 12 questões simuladas que eu fiz para vocês, de acordo com a banca, com a mesma estrutura que a banca cobra, para que vocês possam entender como toda aquela teoria que nós vimos aqui se configura numa prática. Porque nosso objetivo é sempre fazer uma prova de concurso, provas anteriores, ou simulados, ou seja, fazer exercícios é o fim de tudo. Portanto, teoria pela teoria não tem sentido. É necessário que a gente faça a teoria, claro, desde que ela esteja vinculada a exercícios, porque é quantitativo mesmo. Quanto mais exercícios fizermos, mais proficientes nós ficamos, mais nós conseguimos pegar as manhas, identificar o que se quer da gente, o que a banca quer, o que as bancas, o que se quer que a gente responda. É quantitativo. Portanto, nós estamos fazendo aqui mais de 200 questões, para que vocês realmente possam ficar proficientes em relação ao que a banca espera de vocês, né? Aí, quanto mais a gente faz, mais a gente pega a linguagem, mais a gente pega o tipo, as manhas, o que as bancas costumam cobrar, os peguinhas, a gente fica esperto ao fazer mais questões. Portanto, muitas questões nos tornam proficientes em relação a isso. Vejam só aqui na questão número 5. Assinar a alternativa correta, ou seja, temos 4 erradas e uma correta em relação às diretrizes. A questão 5 está entre os artigos 11 e 13 da resolução número 4, que institui e que define as diretrizes. Vejam só a letra A. O currículo são experiências que se desdobram em torno do conhecimento humano, privilegiando aspectos cognitivos em sua construção. Falso, com certeza. Em nenhum momento as diretrizes dizem que o currículo, né, é só o cognitivo. São valores, são atitudes, são hábitos, é conhecimento humano. Conhecimento humano não é só cognitivo, afetivo, psicomotor, social, cultural, emocional, psicológico. Tudo isso forma o conhecimento humano. Está dentro do conhecimento humano, está dentro do currículo, como valores, atitudes e hábitos também estão dentro desse currículo. Portanto, jamais se privilegia um aspecto só, uma dimensão, só cognitivo, de forma nenhuma. A letra B. Valores e construção de identidades são elementos presentes no currículo, segundo as diretrizes para a educação básica. Porém, essas questões não estão presentes nos conteúdos de ensino, pois esses conteúdos de ensino são construções advindas do conhecimento acumulado pela humanidade. Falso, com certeza. A questão está dizendo que os valores e construções de identidade está no currículo, mas não entra no conteúdo, porque conteúdo ele é conhecimento que a humanidade adquiriu e acumulou, e lá não tem valores, não tem identidades? Claro que tem. Então, falso, com certeza. Estão presentes lá sim, né? Essa questão aqui é uma questão, essas duas questões são fundamentais. Estudem pela questão, já disse isso para vocês antes. Estudar pelas questões é muito produtivo, porque você sai da prática para chegar à teoria. Você sai da prática para alcançar a teoria. Faz o exercício contrário, que geralmente nós estamos acostumados a sair da teoria e ir para a prática, né? E esse caminho linear nem sempre é mais adequado. Por quê? Porque o nosso objetivo é a prática, é fazer o exercício. Então, sair do exercício para estudar a teoria é fundamental, porque nos coloca realmente numa posição de atividade fim, que é fazer o exercício numa questão de prova. Portanto, estudem currículo pelas diretrizes nessas duas questões. Usem as questões para estudar currículo, para estudar esse assunto. Porque essas duas questões aqui são questões pontuais sobre esse assunto, trazem elementos importantes com controvérsias e, portanto, são elementos de prova, né? Letra C desse assunto, a transdisciplinaridade. Lembra que nós vimos a disciplina, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Aqui está dizendo, na letra C, que a transdisciplinaridade e a transversalidade são a mesma coisa.
pois representam o tratamento do conhecimento humano sob uma ótica de síntese, na qual as áreas do conhecimento não possuem fronteiras rígidas e fragmentadas. Falso. O que está falso aqui? Só a transversalidade. A única coisa é isso, né? Transdisciplinaridade é isso mesmo. Transdisciplinaridade é o tratamento do conhecimento humano sob a ótica de síntese, sem que haja áreas do conhecimento fragmentadas. Isso é transdisciplinar, claro, mas não é a mesma coisa que transversalidade. A transversalidade é quando um assunto, uma temática, um eixo perpassa transversalmente, corta os conteúdos de ensino. Portanto, não é a mesma coisa. Falso, com certeza. Transdisciplinaridade não é a mesma coisa que transversalidade, tá? Então, mas o restante está falso. Isso aqui, se vocês quiserem saber um conceito de transdisciplinaridade, é o que está aqui na letra C. Podem estudar pela letra C o conceito de transdisciplinaridade, que não é a mesma coisa que transversalidade. D. A transversalidade é a integração didático-pedagógica dos conhecimentos, a fim de que eixos temáticos perpassem os conteúdos escolares nas diversas disciplinas. Verdadeiro. Eixos temáticos, assuntos, temas, né? Perpassem as disciplinas, os conteúdos, né, das disciplinas. Verdadeiro, com certeza. Isso, se vocês quiserem também estudar o que é transversalidade, que conceito é esse, usem a letra D para estudar, né? Porque a letra D está resumindo bem o conceito do que é transversalidade. Observem bem o quanto é interessante você pegar uma questão de prova, ou um simulado nesse caso aqui, e estudar o assunto teórico pelo simulado, ou pela questão de prova. Isso é muito produtivo para a gente, porque a gente faz a teoria e prática ao mesmo tempo, né? A perspectiva pluridisciplinar é a abordagem mais adequada para a consecução de um currículo integrado e relacional. Falso, com certeza. Pluridisciplinar não é a mais adequada para se integrar um currículo. Então, qual é a mais adequada? É a interdisciplinar. Se tivesse assim, estaria correto. Interdisciplinar. A abordagem interdisciplinar é a mais adequada para poder se integrar um currículo. Porque a pluridisciplinar é simplesmente várias disciplinas que não conversam entre si, não se relacionam. Só é um monte de disciplinas. Cada um fala daquele assunto da sua forma. É só isso. Agora, a interdisciplinar não. Há uma conversa, uma relação, uma conexão entre as disciplinas, né? Portanto, está falso por esse motivo, né? E aí, vamos para a questão número 6. A questão número 6 está dizendo para assinalarmos a alternativa correta em relação às diretrizes. Nós temos, então, 4 erradas e uma certa. Aqui, na questão 6, observem bem. Letra A. A transversalidade e a interdisciplinaridade, mesmo sendo sinônimos, são abordagens complementares, que consideram os conhecimentos abertos e dinâmicos. Falso, por quê? Porque não são sinônimos. A transversalidade é uma coisa, nós já vimos, e a interdisciplinaridade é outra coisa. Não é a mesma coisa. Mas para ser interdisciplinar, tem que ser transversal. As duas precisam estar juntas para poder tratar os conhecimentos de uma forma mais aberta, mais dinâmica, menos fechada, rígida, separada. Eu preciso das duas, da transversalidade e da interdisciplinaridade. Mas elas duas não são a mesma coisa. Essas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica defendem e recomendam a abordagem pluridisciplinar como forma de organização curricular. Já está falso, porque nós já vimos que essas diretrizes elas defendem a abordagem interdisciplinar. É essa abordagem aqui que é defendida claramente, explicitamente pelas diretrizes. A abordagem interdisciplinar e não a abordagem pluridisciplinar, porque as diretrizes defendem que os conteúdos tenham uma inter-relação, conversem entre si e tenham uma relação
aberta e não separada. E a pluridisciplinar não é isso. São vários conteúdos que tratam de um mesmo tema, mas sem que nenhum converse entre eles. Várias disciplinas, na verdade, várias disciplinas que tratam de um mesmo tema sem que elas conversem entre si. Isso é pluridisciplinar e não é essa que as diretrizes defendem. Então, se tivesse aqui interdisciplinar, estaria correta. Essas diretrizes, realmente, no artigo 13º, defendem claramente a abordagem interdisciplinar como forma de organização curricular, pois esse modo de concepção pedagógica encara a diversidade das áreas do conhecimento para o tratamento dos eixos temáticos. É isso mesmo, interdisciplinar, com certeza. Né? Então, essa questão está falsa e essa também está falsa. A gente quer a correta, vamos ver lá. O ensino religioso faz parte da base nacional comum. Verdadeira, com toda certeza. Verdadeira por quê? Ensino religioso é base nacional comum. Lá na LDB, não fala sobre isso. Só fala assim, LDB, o ensino religioso faz parte, é integrante da formação básica do cidadão. Só disse isso, mas não disse claramente. Ensino religioso é base nacional comum. Não pontuou dessa maneira. Mas como está dizendo que é parte integrante da formação básica do cidadão, né, as diretrizes complementaram. Porque é a função das diretrizes complementar o que a LDB não trouxe. Então, se a LDB não falou que ele é da base comum, as diretrizes têm que fazer isso. Que ela tem que regulamentar, complementar a LDB. E ela coloca ensino religioso, parte da formação comum, com certeza. Então, faz parte da base nacional comum mesmo. Está no artigo 14 das diretrizes da resolução número 4. Né? Então, a D e a E está errada. Vamos ver qual é o erro nelas. As diretrizes concebem as áreas do conhecimento da base nacional comum como flexíveis, abertos e dinâmicos, podendo, deste modo, serem substituídos pelos conhecimentos regionais e locais dos sistemas estaduais, distritais, municipais de ensino. Falso. Por que ela está falsa? Porque está dizendo o seguinte, existe uma base nacional comum a ser complementada pela parte diversificada. Essa parte diversificada são conhecimentos regionais e locais dos sistemas, né, dos municípios, dos estados, do DF, da escola, inclusive. Todas elas têm uma parte diversificada que complementa a base comum, mas jamais substitui a base comum porque ela é flexível. Então, falso, com certeza. E a letra E, a interdisciplinaridade é a concepção mais adequada para a abordagem curricular que preza pela compartimentalização do saber. Falso, por causa dessa palavrinha aqui só. Olha que questão capciosa. Está dizendo o seguinte, a interdisciplinaridade é a concepção mais adequada para, né? Isso é verdade, é a concepção que ela defende, né? Que as diretrizes defendem, mas que preza pela compartimentalização, ou seja, pela segmentação, pela fragmentação do saber? Não, pela integração do saber. Por isso que está falsa. Portanto, essa questão 6, a letra C, é a correta que nós deveríamos achar. A questão número 7 também que é a questão correta. Assinale a alternativa correta sobre as diretrizes. Arte e educação física são componentes obrigatórios na educação básica, compondo a parte diversificada do currículo? De jeito nenhum. É base comum, é obrigatório. Arte e educação física é tão obrigatório como matemática, como português, como história e geografia. Do mesmo jeito. E não é parte diversificada, é base nacional comum. Né? Língua portuguesa e matemática são os dois componentes mais importantes da base nacional comum, segundo as diretrizes. Falso. Não existe hierarquia entre eles. Em nenhum momento as diretrizes, nem a LDB, colocam que português, matemática é mais ou menos importante que outras disciplinas. É tão importante como artes, tão importante como língua portuguesa, como história e geografia, do mesmo jeito. Então, portanto, está falso. Nós queremos a correta. Vamos lá.
A Base Nacional Comum e Parte Diversificada são dois blocos distintos no currículo escolar, né? Sendo a segunda, a parte diversificada, constituída por questões culturais, sociais, econômicas locais. Falso, né? Porque até aqui foi o que tornou a questão falsa. Base Nacional Comum e parte diversificada são juntas, complementares, integrantes, não se distinguem, não são blocos distintos, elas não são disciplinas estanques. Os alunos e professores muitas vezes nem sabem o que é base comum, o que é parte diversificada, devido a essa integração mesmo que tem que ter. Portanto, não são blocos distintos. Mas a parte diversificada realmente é constituída por questões culturais, sociais, econômicas e locais, né? Mas a primeira parte aqui é errada. No artigo 15 da Resolução número 4, que institui as diretrizes, são estabelecidos que haja, no mínimo, a destinação de 50% da carga horária para projetos interdisciplinares. Falso. Por quê? Quantos por cento que são, vocês lembram? 20%. 20% no mínimo, no artigo 15, da carga horária deve ser destinada para projetos interdisciplinares na escola. 20% da carga horária total, e não 50%, né? História, geografia e ensino religioso são alguns dos componentes curriculares obrigatórios da base comum. Verdadeiro. História, geografia e ensino religioso, segundo as diretrizes, são alguns componentes obrigatórios da base comum, com certeza. Essa aqui é a verdadeira, segundo o artigo 15, né? Na oitava, vamos lá. Assinale a alternativa correta, né? Então, nós temos aqui 4 questões erradas e uma só correta, segundo as diretrizes. As etapas da educação básica são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio? Com certeza. Essas são as etapas colocadas no artigo 21 da Resolução número 4 das diretrizes, que institui as diretrizes. As etapas da educação básica são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Por que que é etapa? Porque é como se fosse fase, estágio, etapa. A infantil, fundamental e o médio. 3 etapas, né? Como se fosse uma escada. Por isso que são etapas. A pré-escola, vamos ver o erro nas outras? A pré-escola, na letra B, representa uma etapa preparatória anterior à escolarização formal, com duração de 2 anos durante a educação infantil. Falso. O que eu quis brincar nesse simulado aqui? Eu quis brincar com o termo pré-escola. Pré-escola parece o quê? Que ainda não é escola, que depois vai ser escola. É como se fosse uma etapa de preparação para a escola. É como se fosse uma etapa anterior à escolarização. E não, é escolarização. Já é educação infantil, já é escola. Portanto, falso por esse motivo, né? A letra C. A educação infantil inicia-se na pré-escola. Ela se inicia onde, a educação infantil? Nas creches de 0 a 3 anos e 11 meses, segundo as diretrizes. E não na pré-escola. Por isso está falso, né? Não é na pré-escola, é nas creches. Deixa eu colocar aqui as creches, com o objetivo de complementar a ação da família e da comunidade para o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos. Né? Não é 6 anos, 0 a 5 anos. Essa é uma alteração que a LDB trouxe, né? Que antes era 0 a 6 anos, agora 0 a 5 anos. Tá? Então, falso. Não há avaliação da educação infantil? Claro que não, falso, com certeza. Há avaliação sim. Essa é uma questão capciosa de prova. Por quê? Porque muita gente acredita que não tem avaliação, porque associa avaliação com prova, trabalho, com seminário. Não. Tem avaliação sim na educação infantil. Tem. Só que essa avaliação é o quê? Acompanhamento e registro do desenvolvimento dessa criança. Só. Isso é avaliação, tá? Agora, dizer que não tem avaliação é errado. E isso é uma questão que muita gente erra por causa disso. Não há avaliação infantil por essa razão, os registros do desenvolvimento da criança não podem ser usados para aprovação ou retenção dos estudantes.
Realmente, esses registros não servem para aprovar ou reter estudantes, mas há avaliação, sim, da educação infantil. A educação infantil pode ser dividida em creches, 0 a 3 anos e 11 meses, e pré-escola, com duração de 2 anos. Verdadeiro, com certeza. Educação infantil, creches, que é de 0 a 3 anos e 11 meses, e a pré-escola com duração de 2 anos. Tá assim nas diretrizes, com certeza. Então, a letra E é verdadeira. Né? Então, passamos. A LDB não falou 0 a 3 anos e 11 meses. As diretrizes é que complementou. Né? E a pré-escola, 4 e 5 anos, com duração de 2 anos. Né? Essa questão, como vocês perceberam aqui, houve uma falha, porque duas questões são corretas. Tanto a letra A como a letra E. Que é um simulado, né? Foi eu que fiz esse simulado. Mas, de qualquer maneira, a gente poderia trocar, então, o assinale alternativa correta por julgue os itens, né? Que aí eu tornaria a questão A realmente está certa. As etapas da educação básica são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essas são as etapas da básica, está certa. E a letra E também está certa. Né? Então, vamos trocar o assinale alternativa correta. Vocês vão receber esse material impresso já com essa correção. Por julgue os itens, né? Que aí ficaria verdadeiro, falso, falso, falso e verdadeiro. Tá? E aí não invalida a questão. 9. Assinale a alternativa correta sobre as diretrizes. Essa 9 está no artigo 28. Vejam só. Ensino fundamental tem a duração de 9 anos, com início aos 6 anos. E foco na alfabetização em todos os anos iniciais? Falso. O foco na alfabetização é nos 3 primeiros anos, no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Tá? EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma etapa da modalidade destinada a quem não teve acesso na idade certa, na educação básica e no superior. Falso. Todo mundo sabe que a EJA é destinada à educação básica, simplesmente. Eu coloquei a educação superior aqui porque as pessoas geralmente, com pressa, nervosas ao fazer a prova, se colocar a EJA destinada a quem não teve acesso à educação básica e superior, vai marcar correto, porque está com pressa. Pus aqui para vocês se atentarem. Geralmente, a questão começa direito, termina errada, e se você tiver com pressa e ler rápido, e não for até o final, lendo com atenção, você marcaria verdadeiro aqui. Portanto, EJA não é destinada a toda a educação, não. Então, se falar que EJA é uma modalidade destinada a todos os níveis da educação brasileira, está errado, porque os níveis são básica e superior, e é só para a básica que nós temos a EJA. C. A EJA deve ser articulada obrigatoriamente com a educação profissional? Falso. A EJA deve ser articulada de preferência e não obrigatório. Então, falso por esse motivo, com certeza. Né? Cuidado com as expressões obrigatória e de preferência. Cuidado com isso, porque basta eu trocar obrigatório por de preferência que torna a questão errada. E são termos que todas as provas têm, todas as leis, na verdade, têm aquilo que é obrigatório e aquilo que é de preferência. Cuidado com isso. Né? D. A educação especial é uma modalidade da educação básica destinada a quem possui deficiências, TDAH e altas habilidades? Não. Falso. Não é TDAH. É TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Alunos autistas, o espectro autista, síndrome de Asperger, etc. TDAH é um transtorno funcional, não é educação especial. A educação indígena deve ser realizada obrigatoriamente em língua portuguesa, a fim de que as comunidades indígenas se integrem à cultura brasileira letrada? Falso. A educação será feita na língua portuguesa, né? E também na língua materna. Eles têm direito a uma educação intercultural e bilíngue, com certeza. Portanto, falsa essa questão. Né? Vamos passar então para
para a próxima? A questão número 10. Estamos já chegando no fim. Assinale a alternativa que constitui um equívoco sobre as diretrizes. 4 certas e 1 errada. Vamos ver só. A transversalidade da educação especial diz respeito ao fato de essa modalidade, a educação especial, estar presente em todos os níveis e etapas da educação, todos os níveis da educação, ou seja, básica e superior, e etapas e modalidades da educação básica. Essa questão certa, com certeza, né? Segundo as diretrizes, então a gente tem educação especial em qualquer uma, básica, tem educação especial na superior, em qualquer modalidade da superior ou da básica, nós temos educação especial. B. Segundo as diretrizes, para a educação básica, a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais é relacionada à adaptação arquitetônica, comunicativa e de equipamentos, né? Isso aqui tá verdadeiro, desculpem. Essa também tá verdadeiro, com certeza. Então, a letra A e a B estão corretas. A letra B, a mesma coisa. Ou seja, para ser algo acessível no contexto educativo, nós temos que fazer adaptações na comunicação, na arquitetura, na sinalização e nos equipamentos. Então, letra A e B estão corretas. C. O caráter complementar está relacionado às pessoas que têm deficiências e TGD, enquanto o aspecto suplementar é destinado às pessoas com altas habilidades. Certo, o atendimento educacional especializado, educação especial, ela é complementar para quem tem deficiência e TGD. E suplementar é para quem tem altas habilidades. Complementar é porque a educação normal, para quem tem deficiência e TGD, essa educação regular, mediana, tem que completar para chegar até ela. E para quem tem altas habilidades, essa educação mediana é pouco. Eu tenho que suplementar a mais ainda. Então, complementar deficiência e TGD, suplementar altas habilidades. A D. A educação especial é parte integrante da educação regular, né? Essa questão aqui é uma questão verdadeira. A educação especial, ela é parte integrante. Ela de preferência, ela deve estar na educação regular. Então, ela não é a parte. Aqui no artigo 30, diz, inclusive, para que não haja uma educação especial e uma educação regular como se fossem duas coisas. Ela é parte integrante da educação regular, com certeza, né? Os estudantes possuem direito ao atendimento educacional especializado obrigatoriamente em sala de recursos na própria escola. Essa é a questão falsa, porque os estudantes têm direito a esse atendimento, de preferência na sala de recursos na escola, mas se não puder, não precisa. Portanto, torna falsa a questão. Então, penúltima questão de hoje, assinale a alternativa correta que representa, né, a alternativa correta em relação às diretrizes. Vamos ver aqui então 4 questões falsas e uma questão correta. A letra A. A educação profissional pode ser articulada ao ensino médio, integrada ou concomitante, ou subsequente. Claro, verdadeira. Ou seja, a educação profissional pode ser articulada. Se ela for articulada, ela é integrada e concomitante, ou então subsequente ao ensino médio. Artigo 30, 45. Certinho. B, essa é a correta. A B, a cultura da zona rural precisa ser levada em consideração para a organização curricular. Além disso, os dias e as horas letivas podem ser flexibilizados? Nunca, jamais. Falso. Não podem, em nenhum momento, sob qualquer hipótese, flexibilizar os dias letivos. Eles podem ser adaptados. Flexibilizados? Não. Não posso diminuir de jeito nenhum os dias letivos. A educação escolar indígena possui uma educação bilíngue e intercultural. Porém, os conteúdos da Base Nacional Comum, que é a língua portuguesa, matemática, geografia, história, etc., não podem ser ensinados, já que a cultura indígena não se relaciona com o currículo oficial. Falso. Base Nacional Comum está presente em qualquer modalidade. Indígena, quilombola, especial, EJA, em qualquer modalidade ou etapa tem que ter
a base comum. Língua portuguesa, matemática, física, geografia, história, né, ciências, arte, educação física, ensino religioso, todas elas devem estar na base comum, com certeza. A educação à distância é uma modalidade que visa a utilização das tecnologias de comunicação para a educação. Verdadeiro, com certeza. E a educação quilombola deve levar em consideração as questões étnico-raciais. Também é verdadeira. Portanto, a questão que representa um equívoco, que está errado, né, é a letra C. E a última questão em relação às diretrizes, assinale a alternativa correta em relação às diretrizes. Então, temos 4 falsas e uma correta. Vejamos só. A educação quilombola prescinde, não precisa, da base nacional comum. Tornou a questão falsa. Precisa sim. Ela não deve deixar de lado. Quilombola, indígena, seja qual for, tem que ter base nacional comum, né? E as diretrizes apontam que o PPP é um dos meios de operacionalização desse documento, das diretrizes. É pelo PPP que as diretrizes serão operacionalizadas. Tá certo, artigo 41, né? Para isso, a resolução número 4 estabelece quais são os aspectos que o PPP tem que contemplar no momento da sua construção. Verdadeiro. A resolução número 4 coloca aqui quais são os aspectos que as escolas devem contemplar. Quando forem construir os seus PPPs, elas devem ter atenção para isso. São 12 ou 13 itens que estão nas diretrizes que precisam ser evidenciados quando se for construir o PPP das escolas. Com certeza, né? C. As escolas seriadas podem adotar a progressão automática? Não, é a progressão continuada e não a progressão automática. Cuidado, que são coisas diferentes. Automática, automaticamente você passa para a série seguinte, sabendo ou não. Continuada, você passa para a etapa seguinte, ciclo seguinte, série seguinte, né? Desde que você esteja com as aprendizagens, não, ou seja, você não tem que esperar terminar o ano. Você progride para a série seguinte, desde que você tenha aprendido. Então, a aprendizagem é que te vai fazer progredir. E não terminar o ano, simplesmente. A progressão continuada e não automática. São diferentes. A progressão automática diz respeito ao conhecimento como vivência e construção? Não. É a progressão continuada e não a automática. Portanto, C e D está falso pelo mesmo motivo, porque estão confundindo a progressão automática com a continuada. Não é a mesma coisa. Palavras parecidas, mas não é a mesma coisa. O PPP da escola, para terminarmos esse vídeo, é um instrumento que garante liberdade e autonomia, sendo prescindível, não precisa, da sua construção ser realizada com base no plano nacional de educação. Falso. Não é prescindível, é imprescindível que o PPP de uma escola seja feita, né, com base nesse plano, porque ele é autonomia e não soberania de uma escola. Já falamos disso antes. Fechamos então esse bloco de conteúdos, de exercícios, de simulados sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Espero que vocês tenham feito então essa ligação direta, a praxis, a conexão indissociável entre a teoria e a prática sobre esse exercício. E eu espero vocês então nos próximos blocos com novos simulados ou questões de provas anteriores. Muito obrigado então, tchau e até mais.